Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou ministrar agora a aula da lição número 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Essa lição é da revista CPAD. Nós estamos estudando aí a revista que fala da razão da nossa fé. Então nós estamos estudando os principais temas relacionados à confissão de fé das igrejas evangélicas e nós vamos falar nessa lição sobre a depravação total, ou seja, o ser humano é totalmente depravado, é pecador, né? Ou seja, a humanidade vive em uma situação pecaminosa. É isso que a gente vai detalhar nessa aula. Bem, deixa eu apresentar um pouco aqui a plataforma. O EBD em Foco é uma plataforma de conteúdo para professores da Escola Bíblica Dominical e educadores cristãos em geral. Nessa plataforma você vai encontrar slides em PowerPoint para as lições da editora CPAD e também da editora Betel, e também slides das lições de jovens, você vai encontrar lá. Você também vai encontrar cursos de capacitação para professor da escola dominical e educador cristão. Então, entre na plataforma, se cadastre, acesse os cursos, os slides, e se você já está cadastrado, já está assistindo aí pela plataforma, muito obrigado, espero que você esteja gostando, deixe o seu comentário, diga aí o que você está achando das aulas e contribua para o crescimento do EBD em Foco. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, também deixe seu comentário, clique no joinha aí dizendo que gostou do vídeo, né, para que esse projeto possa crescer cada vez mais. Então vamos começar a aula. O texto áureo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Verdade prática, reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Então aqui é uma confissão dizendo que o ser humano é pecador. A fé cristã parte desse princípio, ou seja, o ser humano ele vive no pecado e a solução para o pecado é Jesus Cristo. Então, se nós não tivermos essa doutrina bem elaborada, é difícil construir as outras. Porque a ideia principal do cristianismo é unir novamente o homem a Deus. Se é unir o homem a Deus, qual é o problema do homem? O pecado. Então, nós temos que reconhecer a pecaminosidade de todos os seres humanos. Isso é fundamental para o cristianismo ter uma estrutura correta, uma estrutura que fundamenta as outras doutrinas. Outra coisa é relacionada ao próprio ser humano em si, quando ele se converte. Ele tem que reconhecer que é pecador. Então, ou seja, isso não é só importante para o cristianismo como um todo, mas para a própria pessoa. Para que você se torne um cristão de verdade, o primeiro passo é reconhecer que é pecador. Ninguém vai no hospital dizendo que não está doente. Chega no hospital e fala assim, não, eu estou aqui, vai fazer, não, está doente? Não estou não. Está fazendo o que aqui? Ah, vim aqui porque eu gosto. Ninguém faz isso. Então, é a mesma coisa, a pessoa entra no cristianismo, ela não pode falar assim, vim no cristianismo porque eu achei legal, achei bacana, gosto de vir na igreja, gosto da música. Não faz sentido isso. O cristianismo não... Se tu chega no cristianismo, tu tem que chegar lá e alguém perguntar, o que tu faz no cristianismo? Não, porque eu reconheço que eu sou pecador e eu quero a solução para o meu pecado, que é Jesus. Aí sim, aí faz sentido. Ou seja, o doente ele vai para o hospital. Quando chega o doente no hospital, o que tu faz? Não, eu estou doente, tá doendo aqui, estou machucado, preciso de um remédio. Ele reconhece que ele precisa. Então, estudar sobre o pecado é fundamental para a nossa fé cristã, porque nós temos que reconhecer que somos falhos diante de Deus. Leitura bíblica em classe, se encontra em Romanos 5, de 12 a 21. Ela tem uma leitura um pouco extensa, eu achei estranho que eles colocam uma leitura bem curta, mas é bem interessante essa leitura. Não vou fazer aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, suponho que você já fez, se não fez, faça agora. Dá um pause no vídeo, ou pegue a sua revista, ou abra a Bíblia. Introdução. Vamos lá. A introdução diz o seguinte... Nesta lição, vamos estudar armatiologia, né? Palavra complicada. Armatiologia significa estudo sistematizado do pecado, ou seja, da doutrina do pecado. Vamos entender sobre o pecado. Então, o pecado é o problema básico de todos os seres humanos. Então, a gente vê que o ser humano é pecador por natureza. A gente vai ver isso, né? Ou seja, a gente vai estudar durante essa aula aqui que o ser humano ele é pecador por natureza. E todos os conflitos do mundo, as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Na verdade, não só conflitos e confusões, mas tudo que a gente vê na humanidade,
drogas, fome, prostituição, ódio, tudo isso vem do pecado, provém do pecado. Basta a gente olhar um pouquinho para a humanidade, não é muito não, olha só para a sua vizinhança, para a comunidade que você vive. Já dá para perceber sinais do pecado. Tem gente que ainda diz que o pecado não existe, mas a humanidade está se afundando cada vez mais no pecado. Então todos os problemas que existem no mundo é resultado do pecado. E ninguém pode se livrar dele. Ou seja, não existe solução para o pecado que a pessoa possa aplicar na sua vida sozinho. Nós precisamos de Jesus. Mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. Então, nós não podemos nos livrar do pecado, mas Jesus pode sim nos livrar. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, ou seja, a origem, nem falar da definição real do pecado, e apresentar o meio divino para a solução do pecado. Então é o que a gente vai aprender durante essa aula. Definir o pecado, falar da origem do pecado e qual é a solução para o pecado. O problema e depois a solução. Definindo os termos. Pecado. Vamos ver o que significa pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Então a gente vai ver engano, concupiscência, iniquidade, orgulho, malícia, sedução, erro, maldade, rebelião, prostituição. Ou seja, tem várias palavras que nós podemos usar para definir e designar o pecado. Muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo. Olha só, o apóstolo Paulo ele apresenta uma lista aqui, eu vou ler, porque isso aqui tem que ficar na nossa mente, viu? Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 29 a 32. Muita gente fala assim, mas eu não sou tão pecador assim, eu não vivo na prostituição, eu nunca matei, eu nunca roubei. Olha só, contenda. O fato de você gerar uma contenda entre duas pessoas ou entre você e outra pessoa dentro da igreja já é pecado. Engano. Olha só, inventores de males. Você não precisa praticar o mal, não, só inventar alguma coisa lá. É uma mentira. Olha só isso aqui, desobediente aos pais. Olha, desobediência aos pais também é pecado. Está dentro do pacote aí que vem homicídio, né? Inveja, tudo isso. Ou seja, tem gente que acha que ser desobediente aos pais é normal. Não é. É pecado também. E aí no final tem uma coisa bem interessante. Não somente os que as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha, ontem eu assistindo a votação lá do impeachment, né, para julgar o presidente Temer, e eu fico vendo o seguinte, que a votação não era para julgar ainda, né? Não era condenar, a votação não era para condenar, era simplesmente para falar assim, olha, você vai ser julgado pelos seus crimes. Agora, preste atenção, eu vi vários deputados crentes apoiando ele. Então, como que um crente apoia alguém que foi flagrado roubando? E que ele nem sequer vai acusar? Ou seja, não é nem acusar, nem sequer dar um voto para ele ser julgado. Eu não quero entrar aqui e dizer que ele é criminoso, mas o cara que votou a favor dele está consentindo com o que ele fez. Ou seja, ele está consentindo com o erro. Eu não quero dizer se ele é um bom presidente, se ele é um mau presidente, se as reformas são boas ou ruins, eu não quero entrar nesses detalhes. Eu só quero dizer, foi pego no flagra, cometendo um erro, um crime diante da sociedade e que diante de Deus é muito pior, é um pecado, e que nem por isso a pessoa votou para ele ser julgado. Ou seja, dentro desse contexto ele está consentindo. Eu não sei, olhando para a Bíblia eu vejo que quem votou a favor dele está consentindo com o erro e com a corrupção. Então não é só ir lá e praticar a corrupção. Você consentir, concordar com a corrupção, você está errando do mesmo jeito. Não é lá praticar o adultério, é consentir com o adultério, você já está errando.
Não é praticar a mentira, é consentir com a mentira que já está errando. É o que a Bíblia diz. Ou seja, está aqui, está consentindo, está dizendo, não, está certo, pode fazer. Então, é a palavra de Deus, né? Pecado é algo sério. Há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes. A palavra pecar, né, do hebraico, chatá. Essa palavra, ela significa errar o alvo, literalmente. Então ela é genérica, mas ela aponta, indica também, é traduzida em algumas vezes como pecar. É um verbo, pecar, chatá. Foi usado aqui, por exemplo, nessa passagem de Juízes, fala assim, entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Olha só, né? Atiravam e não erravam. A palavra usada aqui foi chatá, ou seja, eles não erravam o alvo. Ou seja, usa nesse sentido. Então, pecar é errar o alvo. Quando você erra o alvo que Deus determinou. Então, Deus determinou algo para nós. Nós temos uma lei, nós temos uma lei moral a ser seguida, a santidade de Deus. Deus é santo, temos um alvo e nós erramos esse alvo, então nós pecamos. É nesse sentido. O substantivo, olha, aquele era um verbo, viu? Agora vamos falar do substantivo. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito. E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta. Olha só, aqui é um verbo, o pecado jaz à porta. Verbo não, substantivo, né? Substantivo, perdão. Aqui é o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, Gênesis 4:7, Deus falando aqui para Caim. Então, a palavra usada aqui é ratá, pecado. É derivado da chatá, que é pecar. Então, só diferenciando aí, foi traduzido na Septuaginta, né, a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, armatia, ou seja, armatia ou armatia, né, que aí vem a armatiologia, vem daí essa palavra do grego. Então, pecado, armatia. Tá, duas palavrinhas que a gente viu ali, chatá e ratá, né, pecar e pecado. Os termos hebraicos aon e, né, avon e pechá. Não sou muito bom de hebraico, já estudei, mas não é meu ponto forte. Gosto mais de grego, né? Mas vamos lá, são termos que a gente precisa, pelo menos, correr atrás aí, né? Pesquisa um software na internet, pega um compra um dicionário e vamos aprender. Do hebraico, né, avon, né? No caso aqui eu peguei com V, que é melhor, né? Na outra ela está com W, mas avon, né, é a pronúncia mais correta, significa iniquidade, perversão. Então, essa palavra traduz dessa forma, também indica pecado. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Ou seja, quem perverte a lei de Deus, não segue a lei de Deus, quer viver no pecado, na iniquidade. Então, aponta nesse sentido também de pecado. Esta palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça, Gênesis 15:16, né? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, ou seja, essa palavra avon é usada aqui. Maldade, então aqui Gênesis 25 também tem uma tradução dessa palavra como maldade. E iniquidade, Levítico 26:40. Né? Eles confessarão então as suas iniquidades, aqui está a palavra avon. Ou seja, é traduzida dessa forma, injustiça, maldade e iniquidade. Tudo isso também indica o quê? Pecado. Já o verbo avá, né, aquilo foi um substantivo, agora o verbo, da mesma raiz de avon, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. Ou seja, significa iniquidade também. Nesse sentido, pecador, né, a natureza não regenerada, o coração iníquo. Jó 15:5 fala, pois é a iniquidade que inspira os teus discursos e adotas a linguagem dos impostores. Então a palavra iniquidade aqui usada foi avá. Ou seja, é no sentido, né, de uma pessoa que não tem o coração regenerado, né, uma vida torta do pecador. O outro termo de importância na armatiologia do Antigo Testamento é o verbo pachá, que significa transgredir. Então, o substantivo dele, pechá, transgressão. Então, pachá é o verbo transgredir e pechá é o substantivo transgressão. Muda só o A para o E.
O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade, os homens e mulheres, errar o alvo da vida. Ou seja, o homem transgrediu a lei de Deus. Ele foi além daquilo que Deus colocou. Todos nós temos um limite. A lei de Deus colocou um limite, aquilo que é bom para nós. Por que os pais colocam limites nos filhos? Porque eles sabem o que é bom para o filho. Então, meu filho, você tem que ter limite, não passe do limite. Ou seja, passar do limite é ir além daquilo que o pai estabeleceu e ele vai quebrar a cara lá na frente. Então, errar, pecar, errar o alvo, ir além do limite, transgredir. Ou seja, transgrediu, a humanidade transgrediu a lei de Deus, foi além daquilo que Deus determinou. O que é pecado, de fato? Vamos continuar um pouco mais sobre esse tema. A Bíblia não é um livro de definições, mas é um livro de descrição. Então a Bíblia não está lá definindo, você não vai abrir a Bíblia e vai lá, pecado é isso, isso, isso e aquilo, santidade é isso, isso e aquilo, salvação. Não, não. Ela descreve o que aconteceu, ponto final. Ela não vai definir termos. Quem faz a definição somos nós quando vamos estudar, queremos sistematizar os estudos, os temas bíblicos e aí fazemos algumas definições. Então a Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato, ou seja, o que realmente aconteceu. Então, como nós vamos estudar pecado na Bíblia? Vendo as pessoas pecando, a Bíblia condenando o pecado. Então, é isso que a gente vai ver. Então, o pecado é a transgressão da lei. E todo aquele que peca transgride a lei. E todo pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Então, a Bíblia diz isso. Ela descreve isso. Se você peca, você está transgredindo a lei de Deus. Então, Deus deu a lei, nós temos algo a seguir e nós estamos errando, falhando com essa lei. Portanto, nós estamos pecando, transgredindo a lei. Qual é a diferença entre o pecado de comissão e o pecado de omissão? Então, tem dois tipos de pecado, comissão e omissão. Vamos entender um pouco sobre esses dois tipos de pecado. Pecado de comissão. O que é o pecado de comissão? Quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Tem a ver com prática. Você vai lá e faz. Jesus respondeu-lhes: E vós, por quê? Violais os preceitos de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, eles estavam fazendo algo ali, na prática. Eles estavam praticando o pecado de forma consciente. Eu vou violar aqui os preceitos de Deus. Mateus 15:3 diz isso. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Ou seja, não pecaram a imitação de Adão, mas praticaram outros tipos de pecado. Ou seja, erraram da mesma forma, pecado de comissão. O pecado de omissão, ele é diferente. Nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer. Então, o pecado de omissão é quando nós deixamos de fazer alguma coisa. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Então, não somente você praticar o erro, mas você deixar de fazer o que é correto, você também está pecando. Então, é o pecado de omissão. Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. João 9,41. Ou seja, vocês estão vendo, sabem o que fazer, mas não fazem. Então, vocês estão pecando. Pecado de omissão. Encerramos a primeira parte, talvez uma parte da lição um pouco mais chata, porque só definições de termos. Não significa que não tem aplicações práticas. Tem sim, nós entendemos ali o que é pecado, o significado do pecado, as palavras usadas para o pecado, e agora nós vamos nos aprofundar sobre a origem do pecado, saber, né, sobre como surgiu o pecado e como ele afeta nós. O pecado no céu. Então vamos ver onde o pecado começou. Né? Ou seja, foi lá no céu que tudo começou. Não começou aqui na terra, o pecado começou lá no céu. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Então, quando Adão e Eva foram criados, estavam no jardim, o pecado já existia. Não passou a existir com eles. O pecado entrou na humanidade com eles. Mas o fato dele existir já existia. O diabo foi homicida desde o princípio. O próprio Jesus falou isso. Ou seja, Lúcifer, o diabo, Satanás, seja qual for o nome que for usado para ele, desde o início ele foi homicida, ele foi pecador, ele já queria enganar, já estava mentindo, era orgulhoso.
O que diz em Ezequiel 28:14? Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. O que a gente observa aqui é uma descrição de quem era Lúcifer antes da queda. Querubim ungido, estabelecido ali do monte santo de Deus. Então, ele rebelou-se contra Deus. Ele tinha uma posição de excelência, porém, ele rebelou-se contra Deus. Ele mais 1/3 dos anjos foi levado com ele. E ele disse o seguinte: eu subirei ao céu, acima das estrelas, e de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Isaías 14:13. Olha só a posição de Lúcifer. Subir ao céu e acima de Deus, querer ser maior do que Deus. Muitos hoje também pensam da mesma forma, né? Muitas pessoas dizem que Deus não existe, por quê? Porque elas querem ser maiores do que Deus, né? Quer estar acima de Deus, quer governar melhor do que Deus. E Lúcifer foi assim. O pecado dele hoje é o pecado da grande maioria das pessoas. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Então, ele era um querubim ungido e depois da queda, ele foi transformado em um anjo caído que é chamado de Satanás. Que a única função dele hoje é enganar, é mentir, é procurar atrapalhar tudo que Deus faz, tudo que Deus quer. O ser humano foi criado para adorar a Deus, para servir a Deus, e ele veio e atrapalhou isso. Ele veio e corrompeu o ser humano. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Então ele transformou-se, né? Ele saiu, deixou a posição de querubim e passou a ser, né, Satanás. Então ali a gente viu o início do pecado. Começou lá no céu, com os anjos. O pecado no Éden. Então vamos ver como que o pecado entrou na humanidade. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem divina. A advertência foi clara. Deus colocou Adão e Eva no jardim para cuidar do jardim. Eles tinham liberdade para comer do que eles quisessem comer. Olha, o interessante é que a proibição não era para a árvore da vida. A árvore da vida poderia ser usada. Eles poderiam se alimentar da árvore da vida, mas eles não podiam de forma alguma comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, isso é um detalhe bem interessante aqui. Eles tinham acesso à árvore da vida, mas não tinham acesso a essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a advertência que Deus deu foi essa, bem clara e objetiva. Não tinha dúvida, não ficou dúvida. Porém, eles comeram desse fruto. Eles comeram do fruto dessa árvore e eles desobedeceram a Deus. Há quem diga que o fruto tinha algo importante, tinha algo diferente, mas não vem ao caso se o fruto tinha ou não. O pecado foi a desobediência a uma ordem divina. Então eles desobedeceram a ordem divina. E quando eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus. Começou a surgir a vergonha do pecado. E, com isso, eles se esconderam de Deus. Então, o ser humano, quando ele peca, o primeiro passo é querer se esconder de Deus. Gênesis 3:8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, quando eles não tinham comido do fruto da árvore, eles conversavam com Deus, tinham intimidade com Deus, não tinha problema nenhum de relacionamento entre eles e Deus. A Bíblia não diz quanto tempo eles passaram ali nessa comunhão com Deus. Pode ser que passou um dia, pode ser que passou 1000 anos, não sei. A Bíblia não dá detalhes sobre quanto tempo eles passaram ali, mas eles tinham comunhão com Deus. Ao pecar, eles perderam essa comunhão. Eles começaram a se esconder
de Deus, ficaram com vergonha de Deus. Então o ser humano, aqui, nesse momento, houve uma ruptura da comunhão com Deus, a morte espiritual. Deus falou que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. E depois de comer, eles não morreram. Não morreram. Porém, eles foram o quê? Separados de Deus. E a gente vai ver mais na frente o que significa realmente essa palavra morte. O próprio Deus anunciou logo em seguida a vinda do Redentor, Gênesis 3,15, o que muitos chamam de proto-evangelho, que indica, aponta para Cristo. O fato de Deus fazer roupa de pele para eles, Deus teve que sacrificar um animal, aponta para Cristo também. A roupa para cobrir ali a vergonha deles. Então aponta para Cristo, e Deus já fez a promessa do Redentor. Começa aqui em Gênesis 3,15, a promessa de que um dia viria o Messias. E em seguida pronunciou a sentença ao casal, que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Eles tiveram várias consequências pelo seu erro. Então foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Romanos 5,12. O pecado e a morte entraram no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Eles desobedeceram uma ordem divina. E por causa disso, toda a humanidade se corrompeu. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Ou seja, a humanidade caiu porque Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. A universalidade do pecado. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. 1 Coríntios 15, 49. Ou seja, essa natureza pecaminosa ela foi transferida a todos os seres humanos. Todos que nasceram a partir daí nasceram com essa natureza. Olha só o que diz Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, todos os homens herdaram essa natureza e todos podem, no caso, morrer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Romanos 3,23 é um desfecho de Romanos capítulo 1, 2 e 3, onde Paulo mostra que todos pecaram. Os gentios estão condenados, os judeus estão condenados, aquele cara que é o mestre da moral, que acha que é bonzinho, que faz tudo correto, também está condenado, porque ele também é pecador, nasceu com a natureza pecaminosa. Todos se extraviaram e não há quem faça o bem, não há ninguém que faz o bem. A humanidade como um todo está afundada no pecado. Ninguém. Não existe nenhum ser humano na face da terra que tem o direito de chegar diante de Deus e falar: eu não tenho pecado, eu tenho comunhão com Deus. Não tem como. Não tem. Todos pecaram. Não há no mundo quem peque. Todos pecaram. Ou seja, quando Jesus estava ali com aquela mulher que foi pega em adultério, que queriam apedrejar ela, ele falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque o ser humano ele reconhece, ele sabe. Por mais que ele acha que ele é bonzinho, se ele fizer uma reflexão um pouco mais profunda, ele vai ver que ele é pecador, que ele peca, que ele erra. Então não tem como, todos estão destituídos da glória de Deus. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Por que a morte é essa prova? Os ímpios morrem? Sim, os ímpios morrem, mas os salvos também morrem. Ou seja, a morte está em todos. Mesmo depois que nós nos convertemos a Cristo, nós continuamos com a natureza pecaminosa, nesse corpo, e esse corpo vai morrer. Então, a fé em Cristo, que é o próximo tópico, ela resolve o problema da morte espiritual, volta à comunhão com Deus, porém a morte física vai acontecer. Somente depois do arrebatamento da igreja, que nós seremos ressuscitados e estaremos em um corpo glorioso, aí sim não vai ter mais morte. Um corpo que não é corrompido. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, a prova de que todos pecaram é porque todos morrem. Todos os seres humanos um dia vão morrer. A não ser aqueles que serão arrebatados. Aí é diferente. O pecado é o princípio real e presente na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Olha só, o pecado, ele vem desde quando a gente nasce. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe.
Salmo 51. O que o salmista está dizendo aqui? Que ele já nasceu com a natureza pecaminosa. O ser humano, ele já nasce. A gente olha, oh, que bebezinho lindo, mas é bonito, não tem pecado nele. Não, já nasceu com a natureza, já está lá. É só ele começar a andar que ele já começa a fazer coisa errada. Ele não tem a consciência disso, a consciência de que está pecando, mas ele está pecando. Uma criança peca, viu? Ela erra. Ela pode não ter a consciência do seu erro, de se arrepender do seu erro, mas ela também peca porque ela já nasce com a natureza pecaminosa. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser. Depravação total não é que o ser humano é totalmente depravado a ponto de fazer qualquer tipo de erro. Todo mundo é capaz de cometer qualquer tipo de crime, de pecado. Não. É que todo o seu ser, toda a humanidade no seu ser é pecaminosa. Um exemplo disso é até as atitudes boas que os seres humanos fazem são pecaminosas. Quantas vezes a gente não vê por aí alguém fazendo uma doação e publicando na mídia? O ator fulano de tal fez uma doação de tantos milhões para a cidade que sofreu terremoto. Mas por que ele fala? Porque ele quer aparecer. Ou seja, ele não doou porque ele é bonzinho e quer ajudar o próximo. Ele doou porque ele quer que o nome dele saia na mídia. Então, essa atitude boa já foi uma atitude pecaminosa. Então, é nesse sentido que a humanidade é totalmente corrompida, totalmente depravada. O ser humano é totalmente depravado. Porque todas as atitudes, até as boas, não são para a glória de Deus. Esse é o problema do ser humano. Ele não faz coisas boas para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, mas ele faz para glorificar a si mesmo, para que o seu próprio nome esteja em destaque. Esse é o problema do ser humano. Então o corpo está corrompido, a alma está corrompida, o espírito está corrompido, o intelecto está corrompido, a emoção está corrompida, a vontade está corrompida. Esse do lado direito aqui é o que caracteriza a personalidade, intelecto, emoção e vontade. O ser humano como no todo ele está corrompido. Ou seja, tudo que nós fazemos, toda a nossa vida, tudo está manchado pelo pecado. Então todo o seu ser, o ser humano, ele é corrompido. A solução para o pecado. Tópico 3. Então no tópico 1, nós entendemos o conceito de pecado, palavras que a Bíblia usa para descrever o pecado. No tópico 2, a gente viu aí que a humanidade está corrompida e que o pecado passou por todos os seres humanos, todos nascem com pecado, então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, no terceiro tópico, vamos ver a solução para o pecado. Nem tudo está perdido. Por que nem tudo está perdido? O que a Bíblia narra sobre a situação humana? Vamos entender primeiro o que a Bíblia diz. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mortos em delitos e pecados. Efésios 2, 1. Ou seja, a Bíblia diz que nós estamos mortos. Ou seja, não estamos doentes, fracos por causa do pecado. Nós estamos o quê? Mortos. Morte, do grego, Thanatos, significa separação. Voltando um pouquinho lá, quando Adão pecou contra Deus, ele sofreu o quê? Uma separação. Ele foi separado de Deus. A comunhão que ele tinha foi perdida. Então, a morte espiritual aponta para isso, separação de Deus. Então, quando diz como morreu espiritualmente, é que ele se separou de Deus, a comunhão foi perdida. Começou com Adão, né? Ou seja, como eu falei, e continuou até hoje. O ser humano ele continua separado de Deus, porque ele é morto espiritualmente. Isaías 59, 12 diz, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Ou seja, somos pecadores, transgressões, iniquidades, pecados, tudo a gente vai encontrar nesse texto aqui. Indica separação de Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos vivificou e o seu dom gratuito é a vida eterna. Olha só, quem continuar separado eternamente de Deus vai para a condenação eterna. Mas quem for vivificado,
Ou seja, o Espírito Santo vai lá, vai tocar no coração, vai convencer do pecado, vai regenerar, e aí sim nós teremos a vida eterna. Somente depois que Deus nos der a salvação. Ou seja, nós temos que ser salvos, regenerados, ter uma nova vida. Eu não quero entrar em detalhe aqui se a regeneração vem antes da fé ou depois da fé, mas o que eu quero enfatizar é que ela tem que acontecer. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos vivificou e nos deu a vida eterna. Nós já temos a vida eterna, nós não vamos ter a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. O crente salvo, ele já tem a vida eterna. A graça está disponível para toda a raça humana, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, Deus manifestou a sua graça para toda a humanidade. E a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Qualquer lugar da face da terra vai encontrar a salvação em Cristo. Mas Deus, não tendo por conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ou seja, todos têm que se arrepender dos seus pecados, abandonar os pecados e seguir a Cristo. A provisão de Deus. Vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre o plano de salvação de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem, Jesus Cristo. A graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5,15. Temos que ver aqui que nas lições anteriores aí foi estudado sobre Jesus Cristo. Ou seja, que ele é humano, ele também é um ser humano. Então, assim como o pecado entrou por um ser humano, a salvação também veio por um ser humano. Considerando Jesus como humano, mas também como divino, 100% homem e 100% Deus. 100% homem justamente por causa disso. Porque se ele não fosse homem, não tinha como ele pagar o preço do pecado. Era impossível. E sem ser Deus também, ele não tinha a capacidade de carregar todos os nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas dores. Ele recebeu ali os pecados da humanidade. Todos os pecados de todos os tempos. De todos os seres humanos. Foi jogado sobre ele. Claro, de todos aqueles que creem. Ou seja, temos que ver que os pecados que foram lançados sobre Cristo é somente de quem crê. Quem não crê, Cristo não pagou o preço do pecado dele. A morte de Jesus foi expiatória, o seu sacrifício foi pelos nossos pecados. Ou seja, ele expiou os nossos pecados. Romanos 3,25 diz, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Isso indica expiação, que é o sacrifício para a purificação e o perdão dos pecados. Levítico, temos que ler Levíticos, entender o sistema de sacrifício levítico e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu e ele será perdoado. Levítico 4:35. Então, a palavra expiação está no sentido de purificação do pecado. Então, no Antigo Testamento, o animal era sacrificado, só que a expiação aqui era só cobrir, o pecado era coberto, não era limpo, porque o sangue de animais não tem a capacidade de perdoar pecados. Era só uma sombra do verdadeiro sacrifício que um dia iria acontecer, que foi o sacrifício de Cristo. Então, simplesmente o sacrifício do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Cristo. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um ato da graça de Deus. Ele tinha que acontecer. Os sacrifícios do Antigo Testamento só foram efetivados quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu, o sacrifício de Cristo valeu também para o Antigo Testamento, foi retroativo. Todos os santos do Antigo Testamento foram salvos por causa do sacrifício de Cristo. Então, aquele sacrifício que eles faziam lá não podia ser realizado de qualquer forma. Tinha que ser pela fé, eles tinham que crer. Não era só ir lá e matar o animal, eles tinham que ter fé. Saber que aquilo ali apontava para um sacrifício maior, que é a provisão de Deus para o pecador. Esse sacrifício maior, o sacrifício de Cristo, foi a provisão de Deus. Ou seja,
Se não fosse Cristo morrendo na cruz do Calvário, ninguém seria salvo. A salvação não ia acontecer, não seria possível, porque o preço do pecado não seria pago. Nós não temos a capacidade de pagar o preço dos pecados pelas nossas obras, sendo bonzinhos, fazendo coisas boas. Não tem como. A única forma do preço ser pago é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Conclusão: a única esperança é o Senhor Jesus. O único que pode nos restaurar a Deus. Restaurar é restituir. E isso se aplica tanto a possessões e bens, como também a pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, mas ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como o filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus. O pecado corrompeu não somente o ser humano, mas toda a humanidade, toda a terra, tudo. E Deus quer restaurar. Ele quer restaurar a terra. Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, mas ele quer começar por nós. Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer restaurar a nossa comunhão. Então, o que nós precisamos fazer é dar um passo, que é arrependimento e fé. Nós temos que nos arrepender e temos que ter fé. Não adianta simplesmente dizer que tem fé em Jesus se você não arrependeu dos pecados. Não é uma fé verdadeira. A verdadeira fé acompanha arrependimento. E pela fé nós somos salvos. Crendo em Jesus. É a graça de Deus agindo. Não é por obras, não é o nosso esforço, não é o que nós fazemos. Nós temos que enfatizar isso, a fé. Se você é professor da escola dominical e vai ensinar na sua igreja, enfatiza isso. A salvação só acontece pela fé. Bata nessa tecla, fale disso do começo ao fim da sua aula. Não esqueça de enfatizar isso. Tem muitas igrejas pregando salvação pelas obras. Esqueceram que Jesus morreu na cruz do Calvário e é pela fé no seu sacrifício é que nós somos salvos. Então, bata nessa tecla, ensine isso o tempo todo. Não somente nessa lição, mas em todas as lições, todas as vezes que você ministrar na escola dominical, fale da fé em Jesus. Aqui eu encerro a aula. Temos aqui no próximo slide as perguntas. Se você for usar o slide na igreja, você pode passar as perguntas. Bibliografia recomendada, o livro de apoio e a revista Ensinador Cristão, que você encontra no site da CPAD. Fique por dentro aí do conteúdo da escola dominical, né? Acesse ebdenfoco.com ou slidesebd.com. Os dois domínios vão para o mesmo site, é o mesmo conteúdo. Você encontra aqui um conteúdo exclusivo para professores da escola dominical. Compartilhe isso com seus amigos, ajude a divulgar esse site, ajude a divulgar esse projeto, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Fique com Deus, até a próxima aula.